Olá! Vítimas da ditadura na infância lançam livro na Câmara. Vereador chama atenção para a instalação de antenas na cidade. Parlamentar critica o programa PAI em Campinas. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. O vereador Paulo Búfalo, do PSOL, fez observações na tribuna da Câmara sobre o programa PAI. Veja mais a seguir. O serviço prestado pelo PAI, Programa de Acessibilidade Inclusiva da INDEC, foi tema de um requerimento de autoria do vereador Paulo Búfalo. O parlamentar requisitou as placas e o Renavan de cada um dos 52 veículos que transportam pessoas com deficiência cadastradas em Campinas. Para ele, falta transparência sobre onde está cada veículo. É o caso de carros que vão para oficinas mecânicas, causando atrasos na prestação do serviço e, consequentemente, desassistência. Durante fala na tribuna em reunião ordinária, o vereador informou que repetiu a solicitação verbalmente ao secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, quando, na semana passada, participou da reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência Física e Mobilidade Reduzida. Paulo Búfalo informou que a resposta ao seu requerimento não informa o número das placas e nem do Renavan. Por isso, nobres vereadores, quando nós temos aqui a presença de um secretário numa comissão, é muito importante que ele venha. Quando nós convocamos um secretário para vir aqui prestar um esclarecimento, é importante que essa casa aprove, demonstrando autonomia, independência e poder de cobrança. Projeto que unifica a legislação sobre o direito do consumidor em Campinas é aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete. A proposta do vereador Zé Carlos do Solidariedade pretende unificar outras legislações municipais que devem ser cumpridas por estabelecimentos comerciais varejistas e de prestação de serviços. A matéria, que antes citava 33 leis, recebeu uma emenda de autoria do próprio autor, elencando 40. O parlamentar fala da facilidade de sua iniciativa. Para facilitar a fiscalização dessas leis, entendeu? Ou seja, são leis que visam a facilidade de acessibilidade e também, entre outras leis, que o PROCON fiscaliza. Então nós estamos colocando todas elas num patamar só, para que a hora que o PROCON ou a prefeitura venha a fiscalizar, ela esteja tudo embutida num só. Zé Carlos explica que a proposta vai permitir que o estabelecimento se regularize antes de sofrer as sanções previstas em cada uma das leis mencionadas. O PROCON pode aí autuar o estabelecimento ou o comércio varejista. Nessa nossa lei, o comerciante ou o comércio varejista ele tem 10 dias para recorrer disso, então para se adequar à legislação, então ele vai ter todo o prazo normal para não incorrer mais na multa. E concessionária, em parceria com a RH Brasil, está com 5 vagas de vendedores de peças de motos para Campinas, com salário de R$ 1.189. Os interessados devem encaminhar o currículo aos cuidados de Hanna para o e-mail seleçãorhbrasil@outlook.com com a sigla Peças no Campo Assunto até o dia 18 de abril. Testemunhos de vítimas na Câmara marcam a divulgação do livro Infância Roubada, Crianças Atingidas pela Ditadura no Brasil. O material foi produzido a partir dos depoimentos tomados pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa. Vítimas que eram crianças no período da ditadura militar contaram suas histórias na Câmara Municipal de Campinas. O primeiro a falar foi Ernesto Nascimento. Seu pai era integrante da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, organização política de combate à ditadura liderada pelo capitão Carlos Lamarca. Banido do Brasil com 2 anos de idade, fichado como terrorista e procurado político, ele disse que é preciso fazer várias reparações históricas. Nós somos presos políticos, fomos perseguidos políticos,
crianças, adolescentes, infantis, mas somos presos políticos. Isso tem que ser reparado na história. Segunda questão é esse exílio branco que nós vivemos todo esse período. Ernesto foi uma das 4 crianças trocadas com outros 40 presos políticos como resgate do sequestro do embaixador alemão em 1970. Ele salientou que, mesmo após o fim da ditadura, a anistia não existiu para as vítimas. Os nossos direitos, além da anistia, não anistiou nada. Só anistiou esses algozes que tiveram suas carreiras, que foram promovidos, que estão aí ou aposentados ou na ativa, que fizeram todas as atrocidades que tiveram e continuam. Nós não fomos anistiados. A pior anistia que nós temos, e que para mim o que mais dói, é a falta, a discriminação social. Célia Silva Coqueiro, filha de Aderval Alves Coqueiro, militante do Partido Comunista naquela época, contou que após a morte de seu pai em 1971, o próprio movimento é quem providenciou a retirada de sua família do país. Ela lembrou que, mesmo após a anistia, ainda era considerada terrorista. Mesmo pisando em solo brasileiro com anistia, nós tivemos que fomos recebidos pelo Odibal Piveta, que era advogado de preso político e de militantes e tudo mais, e pela igreja, pelo jornalista, e mesmo assim nós não conseguimos sair com facilidade do aeroporto, porque nós entramos com salvo-conduto da ONU, uma vez que a Embaixada do Brasil não nos dava passaporte, não nos reconhecia como cidadão brasileiro. Eu fui recolher os documentos da minha mãe, do meu pai, do arquivo do Estado de São Paulo, né, para ver o que tinha quando nós fomos fazer o pedido da anistia, né, com a lei da anistia, agora, há 5 anos atrás, e tinha lá o monitoramento foi além, né? Mas no dia da anistia, né, eles passaram, no momento que nós desembarcamos, eles passaram um telex, que na época era telex, né, não era fax, não era nada disso, passaram um telex para o Tuma, que era o diretor do DOPS, onde dizia que ali estavam acabando de desembarcar filhas e viúva do terrorista Aderval Alves Coqueiro, né? Célia se mostrou incrédula com os jovens que exaltaram torturadores durante as manifestações recentes que ocorreram no país. Abismada com a atual situação política em que nós estamos passando, né? Totalmente sem ação, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Abaladíssima psicologicamente de ver jovens fazendo selfie com Carlinhos Metralha, que torturou nossos pais e que matou, né? E como diz o Adriano Diogo, não teve nem coragem, não teve a decência de depor na Comissão Nacional da Verdade. Yan Sandi não foi banida do país. Ela nasceu em Cuba, filha da guerrilheira paraguaia Soledad Barré Viedma e de um brasileiro. Ela foi acolhida por uma brasileira exilada naquele país. A mulher, hoje com 46 anos, fez um paralelo com a história e o movimento político atual. A atual conjuntura apresenta o quê? Demonstra o quê? A ignorância, a falta de conhecimento que as pessoas têm realmente sobre o que foi esse período, como ele aconteceu, quais armas foram apontadas para a sociedade, as violações dos direitos humanos e de como isso reduziu a nossa sociedade, como isso freou o crescimento, não só econômico, mas humano, social, né, do nosso país. A ponto da gente, hoje, ainda conviver com essas mesmas violações de direitos humanos num nível muito maior de quantidade de mortes que acontecem o tempo todo, direto na periferia, né, onde tem ainda a impunidade desses algozes. O vereador Pedro Torinho, do PT, que presidiu o evento, disse que a publicação do livro traz a reflexão sobre o direito do Estado de cometer violência contra o cidadão. E a gente, então, ainda tem setores muito amplos da sociedade que consideram natural ou, em certas situações, aceitável que o Estado seja o agente da violência contra os indivíduos. Acho que essa, para mim, é uma questão central. E que se a gente não trabalhar isso de forma muito clara, muito
consistente, mostrar para cada geração que está chegando, para a juventude, para todo mundo, que o Estado jamais, sob hipótese alguma, pode ser o agente da violência. A violência vai existir entre as pessoas, nunca vai deixar de ter violência, porém, o Estado jamais pode ser tolerado que ele seja esse agente. O Tribunal de Contas do Estado julgou procedente uma representação de superfaturamento de contratos da Prefeitura feita pelo vereador Arthur Orsi. O parlamentar falou ainda de outras denúncias feitas por ele durante sessão da Câmara. As informações são da repórter Rafaela Dias. O vereador Arthur Orsi foi notificado pelo Tribunal de Contas que julgou procedente uma representação de superfaturamento na locação de veículos pela Prefeitura de Campinas. O anúncio foi feito por ele durante sessão da Câmara. Aquele contrato, professor Alberto, que foi de 8 milhões para 23 milhões e que nós temos aí o superfaturamento de vários itens. O item que eu sempre cito, o exemplo, é da Kombi. Campinas paga R$7 mil para alugar uma Kombi por mês. São 132 Kombis alugadas por mês com motorista, R$7 mil. Kombi ano 2009, 2010. Né? No final do ano daria para comprar 3 Kombis, 2 Kombis. Enfim, o tribunal, na fase técnica do processo, julgou procedente a nossa representação e a analista financeira que se manifestou na nossa representação, ela fala que na licitação prévia que ela analisou o edital do processo, ela já havia apontado erros contundentes no edital e ela havia também apontado a questão do preço. Satisfeito, Orsi explicou que essa ainda não é a decisão final do tribunal, mas que vai embasar a análise do processo. Essa manifestação do Tribunal de Contas ainda não é a manifestação final do conselheiro relator, obviamente, mas é a manifestação técnica que vai embasar o voto do conselheiro relator que está analisando esse processo. Outra informação dada por Orsi foi que a representação feita por ele ao Ministério Público fez a INDEC cancelar a licitação da Zona Azul em Campinas. A novidade previa a cobrança de mais de 9 mil vagas em diversos bairros residenciais da cidade. Que a própria INDEC reconheceu, após o promotor pedir informações pela nossa representação, e é bom aqui que se diga também, nós fizemos uma representação, mas um grupo de moradores da cidade de Campinas, representando várias associações de bairros, entidades, também havia feito uma outra representação, então juntou essas duas representações, e o prefeito Jonas Donizete, ele mesmo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. Mais uma vez, aquilo que a gente vem aqui, aquilo que a gente faz, a gente comprova e relata. Outra denúncia que Orsi fez e que também resultou em um cancelamento de serviço foi o da merenda escolar. Após relato de superfaturamento nas compras de mussarela e presunto, a Prefeitura de Campinas cancelou o contrato com a empresa fornecedora. De acordo com o vereador, o contrato assinado previa a compra de quase 100 toneladas de produtos ao custo de R$3.800.000, diferença de mais de 2 milhões do mercado. Orsi garante que também vai ingressar com outra representação. Nós já havíamos feito uma denúncia sobre a merenda, a qual foi cancelada pela administração após o prefeito falar que o preço da mussarela e do presunto era o preço de mercado. A própria administração cancelou. Então, senhor presidente, nos próximos dias nós estaremos também ingressando com mais uma representação no Tribunal de Contas do Estado. Vereador professor Alberto demonstra preocupação em relação à instalação de novas antenas de celulares no Parque Jambeiro. Danos à saúde, desvalorização do terreno e falta de consulta pública foram alguns dos motivos apontados pelo vereador professor Alberto, do PR, para reclamar a instalação de uma antena de telefonia no bairro Parque Jambeiro. E ainda os estudos não estão muito claros em relação à saúde, em relação à queima de uma série de utensílios domésticos, em relação à quantidade de raios, etc. Então existe muita dúvida e ele se sente, então, que os seus imóveis estão perdendo valor, né? Obviamente, porque quem quer morar do lado de uma antena?
Então, são essas questões que não estão claras e nós precisamos cooperar com essa população, porque essa população basicamente não tem o que fazer se esse pessoal tiver com os documentos de acordo na prefeitura. Como é que você vai fazer? Então, eles estão se mobilizando, estão preocupados porque essas antenas são rapidamente instaladas, são muito rápido esse processo, e os moradores ficam basicamente à mercê desse poder econômico. A Câmara Municipal já discutiu a instalação de antenas de telefonia em uma comissão parlamentar de inquérito presidida pelo vereador Arthur Orsi, do PSDB. Em julho de 2014, a CPI terminou após 40 horas de reunião. Pelo menos 13 irregularidades foram apontadas. A CPI colheu 19 depoimentos que resultaram em 10 volumes de material. O texto final foi aprovado por unanimidade em plenário em agosto do ano passado. A Câmara Municipal de Campinas vota a proposta de resolução que altera o regimento interno da Casa para garantir ampla defesa a qualquer prefeito ou ex-prefeito, cujo parecer do TSE for votado pelos parlamentares. A votação acontece na 21ª reunião ordinária. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.